As facetas lombares na região lombar suportam uma quantidade significativa de estresse e carga dos segmentos de movimento superiores. Com o passar do tempo, essas facetas podem degenerar, enfraquecer ou estar sujeitas a traumas repetitivos, tornando-as uma fonte significativa de dor lombar. As facetas também podem sofrer fratura, luxação leve ou deslocamento completo devido a trauma agudo. A dor nas articulações facetárias pode ser localizada na parte inferior das costas, referida às nádegas e a diferentes partes da coxa, e irradiar para a perna se um nervo espinhal próximo for afetado. A degeneração devido ao envelhecimento e ao desgaste dos tecidos é a causa mais comum de distúrbios das articulações facetárias na região lombar. A degeneração das facetas está intimamente relacionada a alterações degenerativas em outras estruturas da coluna vertebral, como os discos intervertebrais, e pode resultar na ocorrência consecutiva de ambas as condições. Embora não seja um diagnóstico clínico, um termo geral para descrever a degeneração espinhal envolvendo uma ou mais estruturas, incluindo as facetas, é espondilose. Devido à sua significativa função de suporte de carga e a uma maior amplitude de movimento, a degeneração é mais comum nas facetas lombares na parte inferior da coluna, L4, L5 e L5-S1, do que naquelas na parte superior da coluna. O desgaste das facetas devido ao envelhecimento, ou osteoartrite ou artrite espinhal, normalmente causa danos à cartilagem protetora que cobre as superfícies articulares. Uma redução do fluido lubrificante dentro da membrana sinovial, a membrana interna da articulação. O crescimento ósseo excessivo na superfície articular de uma faceta, devido ao atrito repetitivo entre essas superfícies, é chamado de esporões ósseos ou osteófitos. Essas alterações causam inflamação na articulação, que pode progredir com o tempo e causar dor lombar e rigidez. Uma faceta degenerada pode colidir com uma raiz nervosa próxima e causar ciática, semelhante a uma hérnia de disco lombar. O deslocamento de uma vértebra sobre a vértebra abaixo dela, chamada espondilolistese, pode ocorrer devido a articulações artríticas que se tornam fracas e não fornecem suporte suficiente para o segmento de movimento da coluna vertebral. O deslizamento geralmente resulta de perda progressiva de cartilagem, instabilidade segmentar entre as vértebras e luxação das facetas. O segmento vertebral L4-L5 é mais comumente afetado pela espondilolistese degenerativa. A artrite pode levar ao desenvolvimento de um cisto, ou saco cheio de líquido, dentro da membrana sinovial da articulação facetária. Os cistos das articulações facetárias sinoviais podem causar o desenvolvimento de pressão dentro da articulação e comprimir estruturas próximas, como raízes nervosas espinhais e medula espinhal, causando dor e disfunção adicionais. Raramente, outras condições, como distúrbios bacterianos e inflamatórios, podem afetar as facetas. Alguns exemplos incluem artrite séptica, artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Traumas agudos ou repetitivos podem causar ruptura ou deslocamento das facetas, resultando em instabilidade do segmento móvel. Lesão facetária aguda geralmente resulta de trauma direto, como acidentes automobilísticos, quedas ou lesões esportivas. Pequenos traumas repetitivos nas facetas podem resultar de tarefas relacionadas ao trabalho, por exemplo, trabalho manual que exige flexão, torção e levantamento, ou lesões esportivas, como movimentos de ginástica que exigem flexão e torção para trás. Essas lesões causam inflamação da faceta e dos tecidos circundantes, que é percebida como dor nas costas e nas pernas, ou ciática. Lesões traumáticas específicas das facetas são descritas abaixo. Uma força externa na coluna pode fazer com que as facetas se afastem de sua posição normal, ou deslocamento das facetas. Dois tipos de luxação facetária são possíveis na coluna lombar: subluxação.
As facetas de uma vértebra são levemente deslocadas para a frente, sobre a superfície facetária da vértebra abaixo. Esta condição resulta em um leve deslocamento anterior, ou para frente, de um corpo vertebral sobre o outro. Faceta bloqueada. O deslocamento de uma articulação facetária faz com que a porção articulada da faceta percorra toda a superfície articular e fique travada nesta posição. A luxação pode ocorrer unilateralmente, envolvendo uma faceta, ou bilateralmente, envolvendo ambas as facetas de cada lado da coluna. A espondilolistese traumática, em que todo o corpo vertebral desliza sobre o corpo vertebral abaixo, pode resultar de luxação facetária aguda. Lesões que envolvem flexão combinada, ou inclinação para a frente, e rotação da coluna vertebral podem causar movimento das facetas além do seu limite fisiológico. Essa força pode causar a fratura do processo articular, parte da vértebra que forma a articulação facetária. A fratura pode incluir um ou ambos os processos articulares de uma vértebra. As fraturas do processo articular geralmente ocorrem em conjunto com outras lesões do segmento móvel, incluindo aquelas que afetam o disco, ligamentos e outras partes do corpo vertebral. A cobertura externa de uma faceta consiste em uma cápsula resistente e resiliente, feita de tecido conjuntivo e ligamentos espinhais. Esta cápsula é flexível e ligeiramente solta para acomodar os movimentos da articulação. O esforço além dos limites fisiológicos pode fazer com que a cápsula se estique demais, causando dor. As articulações facetárias podem tornar-se dolorosas devido ao uso repetitivo e contínuo de posturas ergonomicamente sem suporte. Quando é utilizada uma postura incorreta, o alinhamento da coluna vertebral não é apoiado e equilibrado, criando uma concentração anormal de tensões nas facetas. Embora a dor possa ser aliviada quando a postura é corrigida, o uso repetido de má postura pode causar dor crônica e inflamação nas facetas. Os distúrbios das facetas lombares geralmente ocorrem devido a alterações degenerativas na articulação ou como uma progressão da degeneração do disco e, menos comumente, devido a trauma direto na articulação. As condições que afetam as facetas podem causar instabilidade no segmento de movimento da coluna vertebral, resultando em dor e rigidez na região lombar. Os distúrbios das articulações facetárias geralmente ocorrem junto com problemas de disco e nervos espinhais no segmento de movimento afetado, causando sinais e sintomas sobrepostos.